Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou-vos a gravar este vídeo e não devia, e já vos vou explicar porquê, e são 2 da tarde. Mas antes de vos explicar porquê, há sempre uma coisa que nós temos que fazer aqui no canal que é intro. Ora bem, intro feita, porquê é que eu não devia estar a gravar este vídeo hoje? Ora bem, hoje eu tinha marcado um trabalho, ou melhor, 2 trabalhos, mas não interessa, vamos falar particularmente de um trabalho que iria ocorrer durante esta tarde, em que iria fotografar e videografar, eu não vou dizer o quê, porque mais para a frente depois vocês poderão ver, mas um evento, digamos assim, para uma Câmara Municipal. Epá, a minha voz está estranha hoje, não está? E esse evento, obviamente, como grande parte dos eventos exteriores, estão dependentes, não é, de bom tempo. Neste caso mais ainda, eu não posso entrar muito por aí, mas neste caso mais ainda, portanto, eu já tinha feito o meu trabalho da manhã, digamos assim, estava a meio caminho, ou seja, eu organizei o meu dia para de manhã ir até meio caminho, fazer lá um trabalho e depois à tarde continuar caminho e fazer outro. E então estava previsto sol, meio nublado, mas sol, não estava prevista chuva. E ao que acontece, ao almoço ligam-me: Pedro, olha, está a chover, se calhar hoje não dá para gravar. Ora, como isto incluía drones e coisas que são difíceis de ter waterproof, digamos assim, não é? A coisa acabou por não se dar e acabei por, como vocês veem, 2 da tarde estou em casa. Portanto, acabei por não fazer o trabalho hoje e ficar marcado para um dia que previsivelmente terá sol. E com isto lembrei-me, se calhar vou fazer aqui um videozinho a falar sobre alguns dos problemas inesperados com sessões fotográficas. Uns problemas são mais de rua, outros são mais de interior, etc, etc. Não interessa para o caso, são problemas inesperados que a gente nem sempre pode fazer nada com isso. Por exemplo, a mudança de sol para chuva, é impossível alguém controlar isso e neste caso, como era na rua e tinha que ser na rua, tornou a sessão fotográfica e videográfica impossível de realizar. E lembrei-me assim de alguns outros problemas técnicos, uns que eu já tive, problemas técnicos e não só, mas alguns problemas inesperados que eu já tive e outros que não tive, mas ouvi dizer, e outros que eu me lembrei. Portanto, vamos aqui abordar alguns que podem acontecer, mas só numa ideia de o que é que se pode fazer para prevenir. Então, o primeiro, falamos já, a mudança de tempo. É um problema. Aqui o que é que se pode fazer para prevenir? Se não for algo como eu era, por exemplo, eu ia usar drones, ia usar câmaras 360, ia usar muita coisa que não dá para proteger o equipamento da chuva, digamos assim, e o que eu ia filmar, mais uma vez peço desculpa, não posso dizer, mas é uma coisa que é sensível à chuva. Imaginem algo feito em papel que não podia apanhar a chuva. Não é papel, mas é uma coisa similar nesse aspecto. O que é que se pode fazer quando há esse problema de mudança de temperatura? O máximo que vocês podem fazer é tentar proteger o vosso equipamento contra a chuva ou contra o vento, ou seja o que for, mas nem sempre dá. Mas pronto, é a minha sugestão número 1 para o problema número 1, ou sugestão para o problema número 1, melhor dito, que é um problema que eu tive hoje, portanto alguns eu já tive, não é? Problemas técnicos com o equipamento, já me aconteceu. Se vocês acompanham o canal, sabem que eu, a meio de uma sessão fotográfica, para um cliente pequenino, foi o que me valeu, para a Mercedes-Benz, a minha câmara partiu o shutter, portanto tive sorte, dentro de toda a má sorte de partir um shutter a meio de uma sessão fotográfica, tive sorte, porque já tinha feito todo o essencial que o cliente me tinha pedido. Já tínhamos feito os vídeos necessários, já tínhamos feito a fotografia quase toda, não é? Faltavam ali, literalmente, tínhamos falado em fazer mais 2 ou 3 fotos e de repente houve-se assim um barulho estranho de shutter e vou abrir a máquina, shutter partido.
Acontece aqui, é um problema muito particular, obviamente, as máquinas raramente partem o shutter, foi a primeira vez em 20 anos, 18 anos de trabalho que me aconteceu, até porque eu tento sempre ter máquinas mais ou menos modernas, não é que seja o último modelo, nem nada disso, mas que tenham um shutter count relativamente baixo. Imaginem um taxista, eu se fosse taxista muito provavelmente tentava trocar de carro a cada 100 mil quilómetros, não, também é pouco, 200 mil quilómetros, que é para não ter se calhar aqueles problemas inerentes, não é, a um carro com muita quilometragem. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. Se, por exemplo, a minha R5 tem um shutter count esperado, digamos assim, de 500.000, acho que é 500.000, se não for eu ponho aqui em baixo, de atuações de shutter. Portanto, eu quando estiver perto desse valor, ou quando eu achar que estou para aí a 70%, se calhar começo a pensar em comprar outra máquina. Portanto, depois outras coisas, isto aqui são problemas técnicos com o equipamento, portanto, baterias carregadas baterias extra carregadas, cartões de memória a mais, se possível, se tiverem outra máquina, levem outra máquina, ou seja, o corpo. Eu quando tenho sessões fotográficas muito, muito, muito importantes, levo a R5 e levo a Alpha 7 III, continuam a ser os meus dois corpos preferidos até à data, portanto são os dois que eu levo. Obviamente que se passar para a Alpha 7 III perco em megapixels, mas isso nunca foi problema em nenhum dos trabalhos que eu tive, nunca ninguém me exigiu ter fotos com 61 megapixels ou whatever da R5, portanto não é um problema. Quando trabalham com pessoas pode acontecer chegarem atrasadas, não chegarem de todo, portanto é um problema inesperado. O que é que se faz aí? Pois, eu aqui queria dar uma sugestão fofinha, mas o que eu faria pessoalmente era, vamos remarcar esta sessão, e atenção que nesta altura, se estávamos a executar sessão, ou se íamos executar sessão, já me teriam pago metade do valor. Eu não trabalho com pagamentos no final, ou é muito raro trabalhar com pagamentos no final, não posso dizer nunca, mas é muito, 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 muito raro. Portanto, já teria recebido metade do valor, e o que eu diria provavelmente ao cliente é: vamos agendar para outra data, e se houvesse ali alguma resistência por alguma razão, cobraria mais alguma coisa. Por norma não, tento ser fofinho, mas se houvesse ali resistência por alguma razão, aí peço imensa desculpa, mas faz favor, toca a pagar. Isto faz com que não só eu não perca dinheiro, não é? A fotografia não é para andar a perder dinheiro, tem dias, mas faz com que também os vossos clientes tenham um respeito acrescido, digamos assim. Isto não é o termo correto, mas tenham um respeito acrescido pelo trabalho que vocês executam. Se vocês, vamos imaginar os dois extremos, alguém que cobra 100% à cabeça e alguém que ofereceu uma sessão. Se alguém oferecer uma sessão, a probabilidade dessa pessoa que vai ser fotografada falhar é muito maior do que alguém que já pagou tudo à cabeça. Porque a pessoa que já pagou tudo à cabeça sente: ok, eu já dei o dinheiro, agora dê por onde der, tem que ir realizar o trabalho. A pessoa que não pagou nada: ok, também, o que é que eu perdi? Nada. Não. Quanto muito o fotógrafo fica chateado comigo e tal, quer lá saber. E isto vê-se muito, infelizmente, nesta área, portanto eu cobro sempre à cabeça. Os ingleses chamam save the date, portanto, é um save the date, até porque, lá está, se vocês marcam alguma coisa e alguém não aparece, esse dia foi gasto com essa pessoa, portanto convém essa pessoa já ter deitado algum dinheiro para vocês não ficarem a arder. Vamos passar aqui a outro tema que me acontece bastante, que são interferências, o que eu chamo interferências no local. E o que é isso? Como alguns de vocês podem saber ou não, grande parte do meu negócio, não tanto da fotografia em si, mas da minha empresa, da Amplified Creations, consiste em gravação de vídeos 360, fotografias 360 e criação de ambientes sempre em 360. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, na prática, que, por norma, eu vou a um sítio qualquer, levo a minha câmarazinha profissional 360 de vídeo, ponho a gravar, pufa, e tenho que me afastar porque é 360. Eu não posso estar atrás da câmara porque não há o trás da câmara, certo? Portanto, vou e escondo-me. O que é que me acontece? Bem, eu não digo em 90% das vezes, mas o que é que me acontece imensas vezes? As pessoas, como não veem ninguém ao pé de uma câmara e veem uma câmara, eu não sei se as pessoas percebem que está a gravar, se não, mas as pessoas o que fazem é: eu vou-vos exemplificar, e agora vejam bem, que é, até vou tirar o micro da frente, vejam bem.
É este tipo de filmagens que eu tenho seguramente em mais de metade dos meus vídeos 360. Podem ter a certeza, eu não estou aqui a exagerar, até podia mostrar alguns exemplos, mas RGPD, mostrar caras e tal, isto está chato. É muito engraçado ver que eu estou a gravar e passado 15 minutos, 10 minutos de estar a gravar, chega lá alguém e faz literalmente esta cara, tipo, o que é isto? Porque uma câmara 360 profissional não é assim tão comum e então as pessoas acham que, não sei, vamos ver o que é aquilo de bem perto, pode ser que seja para a SIC, não faço a mínima ideia, mas é exatamente isto que fazem. Portanto, interferências no local é sempre algo, é um problema, digamos, que tem que esperar. O que é que eu pessoalmente faço nos meus casos? Se houver duas entradas, onde eu estou a gravar, imaginem a câmara no meio, duas entradas, eu ponho pessoas nas entradas a dizer não deixem ninguém entrar. Vamos imaginar um museu. Tem uma entrada, duas entradas para uma sala, ponho as pessoas na parte de fora, não deixem ninguém entrar durante o X tempo que eu estou a gravar. Se for na rua, o que é que eu faço? Gravo tempo a mais. Imaginando que eu preciso de 2 minutos naquela zona, eu gravo 10, 15 minutos e depois corto a parte do vídeo que me interessa. Ou seja, tenho que gravar a mais porque já sei que vai haver ali gente que vai... E com isto não estou aqui a insultar ninguém nem nada, honestamente acho engraçado, só não acho engraçado quando já são 9 da noite e eu estou cansado e quero ir para casa e as pessoas continuam a fazer, mas todo o resto acho engraçado as pessoas irem efetivamente colarem-se à máquina para ver o que é. E até porque nós ficamos com umas filmagens muito engraçadas, qualquer dia eu faço uns bloopers, não sei se posso, qualquer dia eu faço uns bloopers com as caras das pessoas. Ora bem, depois temos problemas com a iluminação natural. Vocês podem estar à espera que esteja um solinho muito giro e chegam ao local e não está sol. Ou porque é entre montes, ou porque tem árvores, ou porque de repente apareceu nuvens, ou porque 1001 cenas podem ter acontecido para o sol não estar como vocês querem. A solução aqui é utilizar luz falsa. E com luz falsa eu digo luzes externas, exteriores, portáteis, como barras de LEDs, como difusores, como refletores, como 1000 coisas que possam fingir, digamos assim, um sol. Ok, não é a mesma coisa, não fica tão bonito, mas se não houver outra maneira de o fazer, se vocês olham para o céu, vamos imaginar, e de repente ficou tudo nublado e não há expectativa de ficar mais claro, tem que ser. Pode também acontecer a falta de energia, se estiverem a fotografar em estúdio. Correção fácil, ter um UPS, sim, é esse o nome. Está-me a dar uma branca agora. Ter aquelas coisas que aguentam energia durante alguns minutos. Dá para vocês trabalharem algum tempo até a eletricidade voltar. Se não, tentem ter equipamentos que sejam portáteis, que consigam funcionar a bateria e tenham as baterias carregadas. É algo que em estúdio nunca me aconteceu, pessoalmente, mas já me aconteceu... Mentira, vou refrasear. Nunca me aconteceu no meu estúdio, mas já me aconteceu fotografar no estúdio de outros. Portanto, é algo tem que se ter em mente, mas também quando me aconteceu foi rápido, não demorou horas, foi alguns minutos só, portanto, tranquilo. E agora eu vou aqui agregar 2 temas num, eu tinha escrito 2, eu vou dizer quais são os 2, mas eu vou agregar num porque eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Interação difícil com a pessoa que estão a fotografar, com o modelo, e problemas de comunicação. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, eu tinha escrito separado, não sei porquê. E é assim, eu por acaso sou uma pessoa mais ou menos sociável, mas há casos em que o modelo não está tão à vontade, especialmente se for mais amador. Se for mais profissional, já sabe que tem que chegar, fazer e tal, é mais fácil. Se for mais amador, podem estar nervosos, podem, sei lá, não sentir tão à vontade e então isso causa um problema. E os problemas de comunicação, eu tinha posto tipo mal entendidos ou problemas do género, mas eu aqui quero agregar no mesmo. Porquê? Porque eu acho que se for tudo bem falado e vocês tiverem uma comunicação boa previamente com a pessoa que vão fotografar, ou seja, isto não é tipo, sei lá, vão pelo Instagram, olha, queres vir fotografar comigo?
olha, sim, porreiro, e nunca mais falam até ao dia da sessão. Eu não acho isso bem, porque depois a pessoa não vos conhece, não vai ter uma interação muito natural com vocês, vai estar sempre nervosa e é compreensível, não é? E então eu aqui acho que é de agregar os dois, porque se vocês forem falando com o vosso modelo, a interação que seria difícil passa a ser mais fácil. Não digo que sejam amigos, não é isso, mas já se conhecem e não há problemas de comunicação ou mal entendimentos, porque falaram várias vezes sobre a sessão e tudo o que havia a esclarecer, esclareceram. Portanto, eu estou aqui a juntar os dois. Portanto, a solução, como eu já disse, aqui já fui dando a solução, é ir falando entre a data de início, ou seja, ora, bora fazer uma sessão, até ao dia da sessão em si, para estar toda a gente alinhada, para não haver mal entendidos, para se darem bem com as pessoas, para quem é fotografado não achar que o fotógrafo é o bicho-papão, até porque é intimidante, pelo menos para mim seria, estar atrás da câmara, atrás, à frente, neste caso, à frente da câmara. Portanto, eu compreendo quem esteja nervoso numa primeira e segunda sessão, portanto, não tem mal nenhum. É um bocadinho, parte aqui um bocadinho do fotógrafo ser uma pessoa mais preocupada com essa parte e ajudar e ter conversa para quando chegar ao dia, sentir mais, eu vou dizer amizade, não é amizade, ok? Mas sentir uma afinidade, digamos assim, com o fotógrafo e ser tudo mais fácil. Pronto, estes são alguns problemas inesperados, ou que vocês agora já podem esperar, mas que continuam a ser inesperados, não é? Porque, enfim, e como me aconteceu hoje, por isso é que eu estou aqui a gravar isto, se não estaria a trabalhar e agora estou a fazer um vídeo do YouTube que me vai render 86 cêntimos. Enfim, são coisas que acontecem, não há problema nenhum. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem like, deixem subscribe. Não se esqueçam de visitar pedrotomás.pt. Tem lá estado bastantes novidades. Eu não tenho feito muitos vídeos, mas tenho publicado imensas coisas no meu site. Inclusive, desde o último vídeo que eu gravei até agora, iniciei um blog onde vou pondo algumas ideias, alguns tópicos que eu acho que são atuais. Ou seja, por exemplo, agora estamos com o Euro, dicas sobre como fotografar jogos de futebol, por exemplo, e pronto, deem lá um saltinho. Acho que está a ficar interessante, está a ficar um site interessante. Não fosse eu suspeito, mas acho que está. E obrigado por terem visto. Não se esqueçam, se tiverem mais dicas, comentários abaixo, meus amigos, e até à próxima.